Eu contratei um homem para construir um muro que deveria me proteger do mundo, e agora ele está aqui, ajoelhado na minha frente, segurando a caixa que vai destruir meu casamento. Meu nome é Elara. Vivo numa mansão impecável com um marido poderoso que mal para em casa. E Kyle é o pedreiro que apareceu para levantar essa fortaleza. O plano era ter paz, mas o som do trabalho dele só aumentava o barulho dentro da minha cabeça. Todo santo dia, por semanas, eu o observei da janela. A força, o jeito focado, tudo nele era o oposto da minha vida vazia e polida. Hoje, a picareta dele bateu em algo de metal no chão. Um som surdo, errado. Ele me chamou. Agora estamos aqui, a caixa de metal enferrujada aberta entre nós. Dentro não tem dinheiro, não tem joias, tem o meu passado, cartas que eu nunca enviei, um diário, um segredo que eu mesma enterrei debaixo dessa terra. Quando ele levantou o olhar e me encarou, ignorando tudo ali dentro, eu senti o ar sumir. Minhas mãos começaram a tremer sem controle e um frio subiu pela minha espinha, mesmo com o tempo abafado. Ele não viu a patroa, ele viu a prisioneira. Ele não olhava mais para mim. Depois do dia da caixa, ele mal levantava a cabeça. Eu tentei me convencer de que era melhor assim, que o silêncio era uma barreira mais segura que o muro de pedra que ele estava construindo. Mas a ausência do olhar dele era mais alta que qualquer barulho. Eu me tranquei na biblioteca, fingi ler, mas meus olhos pulavam as linhas e corriam para a janela procurando por ele. Eu queria que ele sumisse, mas também queria que ele estivesse lá. A tentativa de ignorá-lo se tornou o centro do meu dia. Mudei meus horários só para não cruzar com ele no jardim. Patético. O inevitável aconteceu numa sexta. Meu marido, numa rara aparição, decidiu dar um jantar de última hora para contatos importantes. A casa virou com um caos. E claro, ele insistiu que a iluminação nova do jardim estivesse perfeita, então Caio teve que ficar até mais tarde. Eu circulava pela sala, o sorriso de anfitriã colado no rosto, o copo de vinho gelado na mão. Meu marido gargalhava alto, contando uma história onde ele era o herói, como sempre. Olhei para fora. Kyle estava agachado, ajustando um dos refletores. Ele parou, olhou para o céu escuro por um instante e depois virou o rosto na direção da casa. O coração disparou na minha garganta, mas ele não estava me vendo. Ele olhava para a filha de um dos sócios, uma menina que corria perigosamente perto da fonte. Numa fração de segundo, eu vi o corpo dele se tensionar, um movimento de puro instinto, pronto para se levantar. A mãe da menina a puxou de volta um segundo antes. Ninguém mais notou. Só eu vi aquele gesto de proteção silencioso e anônimo. Minha mão apertou o copo de cristal com tanta força que o frio do vidro pareceu queimar minha pele. De repente, com a mão tremendo, larguei o copo numa mesa, fazendo o vinho derramar um pouco. Tudo bem, Elara? Perguntou uma das esposas. Eu só consegui balançar a cabeça, a garganta seca, fechada. No dia seguinte, a casa era um cemitério de fim de festa e um par de caixas de som pesadíssimas tinham sido esquecidas bem onde Kyle precisava trabalhar. Fui eu mesma resolver. Pode deixar aí, senhora, eu dou um jeito, ele disse sem me olhar. A voz dele era baixa. Não, eu ajudo, é mais rápido, respondi, a voz mais firme do que eu me sentia. A gente se posicionou cada um de um lado, e o cheiro dele, uma mistura de terra, suor e algo limpo como sabão, me atingiu em cheio. Tentei não respirar fundo. O silêncio era pesado. Foi quando ele viu meu caderno de desenho esquecido numa cadeira ali perto. É seu? Ele perguntou, e pela primeira vez no dia ele me olhou nos olhos. Eu gelei. Sim, é só um passatempo. Ele parou de andar, me forçando a parar também. Seus desenhos de plantas, eles parecem de verdade, como se a senhora entendesse delas. Meu marido chamava meus desenhos de rabiscos inúteis. Ninguém nunca tinha dito que eles pareciam de verdade.
Ninguém sabia que eu estudei botânica antes de largar tudo para casar. Eu. Eu gostava de estudar plantas há muito tempo, gaguejei. Uma onda de calor subiu pelo meu rosto. Naquele instante, meu celular vibrou. Era uma mensagem do meu marido. Lembrou de agendar o polimento do carro? Eu olhei para a Sonela para aquelas palavras frias, e então uma coisa estranha aconteceu. Eu ri. Um riso curto, seco, sem humor nenhum. Guardei o celular sem responder, minha mão amassando o tecido do vestido no bolso. Ele quer saber do polimento do carro, falei, e minha própria voz soou como a de uma estranha. Eu sinto que estou gritando há anos e o som não sai. Será que alguém entende o que é isso? Por favor, eu preciso que você ouça o resto. Eu preciso que alguém no mundo saiba como tudo saiu do controle. Como eu cheguei até aqui. Meu marido ligou do aeroporto de outra cidade. Uma tempestade fechou tudo e o voo dele foi cancelado. Desliguei o telefone e o silêncio da casa era ensurdecedor, quebrado apenas pela chuva que começava a bater forte contra os vidros. Kyle estava no jardim, guardando as ferramentas debaixo de uma lona, se preparando para ir embora. A chuva engrossou de repente um dilúvio. Corri até a porta dos fundos. Kyle, espere aí dentro, na cozinha. É perigoso dirigir com esse tempo. Eu gritei por cima do barulho. Ele hesitou, mas a ventania quase o derrubou. Ele entrou, encharcado, e ficou parado perto da porta, sem saber o que fazer. Eu vou pegar uma toalha, falei, minha voz um pouco trêmula. Quando voltei, ele estava olhando para o meu caderno de desenho que eu tinha deixado aberto na mesa. A senhora estava desenhando, ele disse. Não era uma pergunta. Eu fechei o caderno rapidamente. É só para passar o tempo. Ele secou o rosto com a toalha, sem tirar os olhos de mim. Meu pai me ensinou a olhar para as plantas. Ele dizia que elas contam histórias. Sabia qual servia para curar, qual nascia depois de queimada. Ele falou baixo, o olhar perdido por um segundo. Um nó se formou na minha garganta. Meu pai, ele dizia que era inútil, que eu precisava de um marido, não de um jardim. Respondi, e o peso daquela frase me atingiu como se fosse a primeira vez. Ele ficou em silêncio, o único som era a chuva lá fora. Ele olhou do meu caderno fechado para o meu rosto, e o jeito que ele me olhou, parecia que ele enxergava através de todas as paredes que eu já tinha construído. Ele se aproximou um passo da mesa, mas parou. Ele está errado, Kyle disse, a voz firme, cortando o som da tempestade. A senhora tem o dom de fazer as coisas viverem. Meu ar sumiu. Eu olhei para a janela, para a escuridão lá fora, para qualquer lugar que não fosse ele. Meu marido, ele não. Comecei a dizer, mas a voz morreu. O silêncio voltou, denso, pesado. Ele não se mexeu. Eu vejo. Eu estou na cozinha. O sol entra pela janela e bate no mármore branco. Eu abri a geladeira 3 vezes, mas não me lembro o que eu estava procurando. Na minha mão, o celular está quente. Eu preciso mandar uma mensagem para a de floricultura, confirmar a entrega de orquídeas para a sala de jantar. A frase é simples: confirmar entrega, pedido 112. Eu digito. Apago. Digito de novo. A palavra confirmar parece estranha, estrangeira. Olho para a cafeteira. O pó de café está no reservatório de água e a água está no filtro do pó. Eu olho para na bagunça marrom e não sinto nada, nem raiva, nem frustração. Apenas um vazio oco. Meu corpo se move, mas a minha cabeça ficou lá, na noite anterior, na cozinha escura, com o som da chuva e a voz dele dizendo: Eu vejo. Eu pego o pano de prato e limpo o balcão. Limpo de novo, o mesmo lugar. Eu só paro quando ouço o som agudo e desesperado da chaleira no fogão. A água secou inteira. O cheiro de metal queimado sobe e preenche a cozinha, um alarme que grita o que eu não consigo nem pensar. Eu desligo o fogo. A minha mão treme tanto que eu a seguro com a outra.
Eu me encosto na pia fria, fecho os olhos e tudo o que eu vejo é o rosto dele, o jeito que ele me olhou antes de ir embora. Uma promessa silenciosa que agora vive dentro de mim como um veneno. A casa está quieta, mas na minha cabeça o barulho é ensurdecedor. Cada tic-tac do relógio é uma batida, um eco do muro que caiu. A porta da frente se abre. Meu marido. Ele não deveria estar aqui até amanhã. O coração para na minha garganta. Um pedaço de gelo. Ele entra sorrindo, deixa uma pasta de couro na cadeira. Surpresa! A reunião foi um sucesso. Resolvi voltar antes para comemorar com a minha esposa. A voz dele é alta, preenche o silêncio. Eu tento sorrir, mas sinto meu rosto repuxar, uma máscara mal colocada. Ele se aproxima. O cheiro caro do perfume dele me sufoca. Ele para na minha frente e seus olhos analisam meu rosto. Você parece cansada, ele diz, a voz um pouco mais baixa. Então ele faz o que sempre faz quando acha que estou tensa. Ele levanta a mão e, com o polegar, alisa a minha sobrancelha direita, um gesto que ele mesmo criou, dizendo que é ali que eu guardo minhas preocupações desnecessárias. O toque dele, que antes era familiar, agora queima minha pele. Eu não consigo evitar. Eu dou um passo mínimo para trás, um recuo quase invisível, mas meu corpo inteiro grita. Meu ar some. Ele franze a testa por uma fração de segundo. O que foi? Eu engulo em seco. A garganta arranha. Nada, só o cheiro da chaleira queimada me assustou. A mentira sai fácil, treinada. Ele olha para o fogão, ri um pouco. Sempre distraída com seus jardins e desenhos. Deixa isso aí, a empregada limpa depois. Ele se vira, caminha para o escritório, já pegando o celular. Vou pedir nosso champanhe favorito. Eu fico ali, parada no meio da cozinha. Não me mexo. Eu levo minha mão até a minha sobrancelha, o lugar que ele tocou, e com toda essa força que eu tenho, eu aperto os dedos ali, na minha própria pele, apertando até doer, como se eu pudesse apagar o toque dele, como se eu pudesse espremer a culpa para fora de mim antes que ela me consuma por inteiro. A gente estava jantando na varanda. Era a segunda noite desde que meu marido tinha voltado, e ele estava se esforçando para criar uma normalidade que não existia mais. Ele falava de um novo projeto, um complexo de escritórios que ele ergueu em cima das cinzas de um antigo galpão abandonado. Foi um trabalho do zero, uma aposta arriscada que ninguém tinha coragem de fazer, ele disse, se servindo de mais vinho, o anel de ouro brilhando na luz fraca. Eu mexia na comida, sem fome. Eles acharam que era um terreno perdido, mas eu vi o potencial. Ele continuou orgulhoso. Sem pensar, as palavras saíram da minha boca, um eco de outra voz, de outra conversa debaixo de chuva. Como as plantas que nascem depois da queimada, eu disse, baixo. Elas são as únicas que conseguem crescer ali, as mais fortes. O som do garfo dele parando contra o prato foi nítido. Ele me encarou, a sobrancelha levemente erguida. O sorriso dele tinha sumido. Queimada? Que conversa é essa, Elara? De onde você tirou uma ideia tão mórbida? O ar gelou. Meu cérebro gritava: pensa, pensa. Uma desculpa. Uma que ele pudesse verificar. Uma que fosse sólida. O suor começou a se formar na minha nuca. Ah, desculpe. É de um livro que chegou para mim. Ecologias da Fênix. Menti. O título pulando na minha cabeça do nada, uma mistura de tudo que eu tinha lido na vida. É um estudo sobre botânica regenerativa. Mostra como ecossistemas inteiros no Cerrado, na Austrália, eles precisam do fogo para se renovar. As sementes só germinam com o calor extremo. Eu achei fascinante, poético. A mentira era boa, era específica, estava dentro do meu universo de passatempos inúteis. Eu rezei para que ele não pedisse para ver o livro. Ele me estudou por mais um segundo, os olhos apertados. Então ele relaxou, deu um pequeno sorriso condescendente. Poético. Claro, você e suas plantas.
Ele voltou a comer, mudando de assunto. Enfim, o importante é que o contrato foi fechado. O perigo passou, mas a mentira ficou ali, pairando no ar entre nós. Uma semente plantada em terreno queimado, esperando a hora certa para germinar. 3 dias se passaram. 3 dias de sorrisos falsos e conversas vazias sobre jantares e investimentos. Eu estava na biblioteca, à luz da tarde entrando pela janela, quando o celular vibrou em cima da mesa. Meu coração deu um salto antes mesmo de eu ver o nome. Era Kyle, uma única frase. O muro está finalizado. Só queria dizer que a senhora estava certa. As plantas contam histórias. Eu li. Rele. Uma, duas, 10 vezes. O ar voltou para os meus pulmões, um ar que eu não sabia que estava prendendo. Um sorriso, um de verdade, um que vinha de dentro e alcançava meus olhos. Tomou meu rosto. Eu peguei o celular, meus dedos tremendo um pouco enquanto eu começava a digitar uma resposta. Era isso. Era essa a dependência. Não era sobre desejo, era sobre ser vista, sobre alguém no mundo ouvir a música por trás do ruído. Eu não precisava fingir, não precisava ser a esposa troféu, a anfitriã perfeita. Por uma fração de segundo eu era apenas eu. Foi nesse exato instante que ouvi o som quase imperceptível do sapato dele no tapete. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Milissegundo 1. Meus olhos disparam para cima, encontrando os dele parados na porta do escritório. Milissegundo 2, o sorriso some do meu rosto, arrancado como uma máscara. Milissegundo 3, meu polegar esmaga o botão lateral do celular. A tela fica preta. Milissegundo 4, minha mão vira o aparelho com a tela para baixo na mesa. O som do vidro contra a madeira, um estouro no silêncio. Milissegundo 5, minha coluna, que estava relaxada, fica rígida como uma barra de ferro. O que foi tão engraçado? Ele perguntou, a voz calma, mas os olhos fixos nos meus, afiados. Meu fôlego ficou preso na garganta. Forcei o ar para fora. Nada. Um vídeo idiota que minha irmã mandou. Um gato tocando piano, bobagem. A desculpa era fraca, patética. Ele não se mexeu. Apenas me observou, o rosto indecifrável. Então, ele deu de ombros e entrou no escritório, fechando a porta. Eu fiquei ali, paralisada, o coração batendo descontrolado na minha caixa torácica, um pássaro preso tentando sair. A adrenalina era um veneno frio nas minhas veias. Olhei para o celular apagado na mesa e, pela primeira vez, não foi um pensamento. Foi uma certeza física, uma náusea que subiu do meu estômago. Eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir manter aquilo. A corda bamba em que eu estava andando tinha acabado de arrebentar. Era uma quarta-feira cinzenta. Meu marido entrou no meu ateliê, onde eu fingia organizar meus cadernos de botânica. Ele tinha um copo de uísque na mão e um sorriso que não chegava aos olhos. Querida, estava pensando numa coisa. Ele fez uma pausa, rodando o gelo no copo. Aquele seu livro, Ecologias da Fênix. Fiquei intrigado com a ideia. Procurei para comprar. Queria te dar de presente uma edição de luxo, mas não existe. A frase caiu no silêncio do cômodo como uma pedra. Meu sangue gelou. A saliva sumiu da minha boca. Minha mão, que estava parada sobre um desenho, se moveu sozinha e pegou meu celular na mesa. Um gesto sem propósito, um reflexo de pânico. Não existe? Minha voz saiu um fiapo, quase um guincho, um tom acima do normal. Forcei um riso, mas o som foi oco. Ah, claro que não. É uma publicação acadêmica, quase um protótipo, da faculdade. A mentira se formava, desesperada, cada palavra um tijolo a mais no muro que eu construía ao meu redor. Uma amiga minha, a, a doutora Helena Viana, ela que me mandou, é da tese dela, nem foi publicado em massa ainda. O nome saiu do nada, uma combinação de uma autora que eu li há anos e o sobrenome de uma vizinha. Ele me encarou, o sorriso condescendente voltando.
Helena Viana, entendi. Ele bebeu um gole longo. Vou procurar por ela. Talvez a gente possa patrocinar a publicação. Seria um belo presente para você, não? O laço da forca se apertou. Ele estava se divertindo. Ele sabia. E estava me dando a corda para eu mesma me enforcar. O pânico era um animal vivo na minha garganta. Assim que ele saiu, eu corri para o telefone, as mãos tremendo tanto que mal consegui discar o número de Kyle. Ele atendeu no segundo toque, a voz baixa. Aconteceu alguma coisa? Ele sabe, sussurrei, andando de um lado para o outro no ateliê. Ele perguntou do livro, Kyle. Ele inventou uma história sobre comprar. Ele está me testando. Do outro lado da linha, ouvi o barulho de ferramentas caindo. Calma, respira. Ele não pode provar nada, a gente não fez nada. É só um livro. A voz dele era tensa, tentando me acalmar, mas a própria ansiedade vazava pelas palavras. Você não entende. Ele não é assim, ele não joga para perder. Ele vai procurar por essa Helena Viana. E quando ele não achar, minha voz quebrou. Foi quando ouvi o som dos passos dele voltando pelo corredor. Gelei. Ele tá vindo, preciso desligar. Falei, a voz um pânico mudo. Desliguei antes que Kyle pudesse responder. Eu precisava apagar a chamada, apagar a mensagem que ele tinha me mandado dias antes, apagar tudo. Meus dedos tremiam na tela. O nome dele, Kyle, estava no topo do histórico de chamadas. Logo abaixo, o do meu marido. O suor escorria pela minha testa. Com o polegar trêmulo, eu tentei selecionar apagar ao lado do nome de Kyle, mas meu dedo escorregou, um movimento mínimo, desajeitado. Ele bateu no ícone de mensagem. O teclado abriu. Em pânico, cego, tentando fechar a tela, meus dedos digitaram uma sequência sem sentido de letras, e então, por puro espasmo, meu polegar bateu em um único botão que meu cérebro registrou tarde demais. O microfone. A mensagem de voz começou a gravar o meu silêncio ofegante, meu desespero. E antes que eu pudesse cancelar, minha mão trêmula apertou. Enviar. A mensagem de áudio, um segundo de puro pânico mudo, foi enviada. Não para Kyle, para o meu marido. O silêncio no cômodo durou uma eternidade. O som do meu coração parecia um tambor de guerra. Eu ouvi os passos dele se afastando e só então respirei. Minha primeira reação foi apagar a mensagem. Tarde demais. A notificação de lida apareceu debaixo do áudio de um segundo. Um segundo de nada, um segundo de tudo. Ele não voltou. Não naquela noite. Na manhã seguinte, ele estava na mesa de café, lendo o jornal como se nada tivesse acontecido. Eu me sentei, as mãos dormentes. Ele dobrou o jornal devagar, colocou sobre a mesa e empurrou seu celular na minha direção. Na tela, a nossa conversa. Ele apertou o play. O som do meu pânico, aquela respiração curta e ofegante, preencheu o silêncio da sala de jantar. E então ele me olhou. Isso, ele disse, a voz baixa, neutra. Era a única palavra. Eu abri a boca. Nada saiu. Era para ele? Ele perguntou sem emoção. Eu balancei a cabeça, um movimento patético, uma negação que nem eu acreditei. Ele não esperou resposta. Helena Viana, Ecologias da Fênix. Cada palavra era uma pá de terra no meu caixão. Eu não procurei pelo livro, Elara. Eu procurei por ele, pelo nome na nota de serviço, Kyle. Ele não levantou a voz. Ele não precisava. O mundo inteiro desabou no peso daquele nome dito por ele. Eu não. A gente não. Tentei gaguejar, mas a frase morreu. Ele levantou a mão, um gesto para me calar. Eu não me importo com o que vocês fizeram, eu me importo com o que você fez de mim. Ele se levantou. Eu fiquei sentada paralisada. Ele não veio na minha direção. Ele caminhou até a porta da biblioteca, onde meu caderno de botânica, meu único refúgio, estava em cima de uma mesinha. Ele o pegou. Ele não abriu, não rasgou, apenas o segurou. Ele me olhou uma última vez, o caderno na mão.
e não havia raiva em seus olhos. Havia algo pior: nada. Ele se virou e saiu da sala, fechando a porta atrás de si. O clique da fechadura foi o som mais alto que eu já ouvi na vida. Ele me deu um mundo inteiro, um império de silêncio e segurança. Kyle me deu um espelho, um único olhar que me via de verdade. A verdade é que eu menti para os dois. Eu menti para ter o mundo e menti para me ver no espelho. E você? Se tivesse que escolher entre a segurança de uma mentira confortável e a vertigem de ser visto por um único instante, qual dos dois você trairia primeiro para não ter que abrir mão de nada? Não responda para mim. Responda para você no escuro, onde ninguém está ouvindo.